sou Mark Lewis, um homem de 48 anos e trabalho como guarda-costas em vários eventos sérios. Minha esposa Anne, de 43 anos, e eu estamos casados há 20 anos e temos um filho que agora estuda, trabalha e namora uma garota em outra cidade. Minha esposa e eu vivíamos uma vida tranquila até que ocorreram vários acontecimentos, pelos quais tive que fazer uma escolha muito difícil. Mas sempre deixei a fé no melhor. Esta é a minha história. Aproveite para assistir. Foi uma noite típica, se é que se pode dizer isso sobre o meu trabalho. Eu estava parado no canto do salão onde acontecia um evento para empresários influentes. Meu trabalho é garantir a segurança, ser um guardião invisível que observa atentamente tudo o que acontece ao seu redor. Mas meus pensamentos estavam longe daqui, numa casa tranquila na periferia da cidade, onde minha família me esperava, pelo menos minha esposa, porque meu filho não mora conosco há um ano. O telefone no meu bolso vibrou, quebrando o silêncio. Foi Ana. Estranho, pensei, já que ela sabia que eu estava no trabalho. Aconteceu alguma coisa importante? Com esse pensamento preocupante, saí para o corredor para atender, mesmo sendo proibido. Mas eu assumi o risco. Olá, querido, Anne disse com sua voz suave. Eu tenho um pequeno problema. Nosso Hyundai quebrou no meio da estrada. Estou preso e não sei o que fazer. A voz dela parecia tensa e imediatamente senti minha ansiedade se intensificar, já que Anne deveria estar voltando do trabalho e já era tarde. Ok, me escute, comecei, tentando parecer calmo e confiante. No momento estou no trabalho e não posso ir, mas vou te dar o número de um serviço de reboque. Eles chegarão rapidamente e ajudarão. Eles são meus conhecidos. Sim, claro, eu entendo, ela respondeu, e ouvi alívio em sua voz. Rapidamente dei a ela o número e me certifiquei novamente de que ela estava bem antes de desligar o telefone. Voltei às minhas funções, mas uma parte de mim ficou com Anne. Verifiquei meu telefone a cada 5 minutos, esperando que ela ligasse e dissesse que estava tudo bem. Mas não houve ligação. Uma hora depois, quando o evento estava chegando ao fim e eu estava prestes a sair, meu telefone vibrou novamente. Foi Ana. Está tudo bem. Estou em casa, ela disse, e sua voz parecia mais calma. O que aconteceu? O caminhão de reboque chegou? Eu perguntei, tentando esconder minha preocupação. Não, Ana respondeu. Um homem apareceu, me ajudou a ligar o carro, paguei $100 e ele foi embora. Algo em sua voz me deixou desconfiado. Um homem veio e ajudou? Bem desse jeito? O pensamento passou pela minha mente, mas eu o descartei, não querendo ceder às dúvidas. Que bom que você está em casa e seguro, eu disse. Vejo você em breve. Desliguei o telefone, mas a sensação de desconforto nunca me abandonou. Quem era aquele homem? Por que Anne não ligou para o serviço de reboque? Perguntas giravam em minha mente, mas tentei suprimi-las. Naquele momento, eu só queria voltar para casa, para minha família. O caminho para casa parecia mais longo que o normal. Cada quilômetro intensificava meu desejo de ver Anne, de abraçá-la e ter certeza de que estava tudo bem. Quando entrei na nossa rua, meu coração começou a bater mais rápido. Apesar de já ser tarde, nossa casinha parecia uma ilha aconchegante na escuridão. A luz das janelas indicava que Anne estava me esperando. O estacionamento em frente à casa estava vazio, o carro dela já estava na garagem. Suspirei de alívio, ela estava realmente em casa e segura. Abri a porta e entrei, esperando ver Anne na sala, mas ela não estava lá. Ana? Minha voz quebrou o silêncio da casa. Nenhuma resposta. Fui até a cozinha e encontrei um bilhete. Tomar um banho. Chá na panela. Sua caligrafia sempre me acalmava, mesmo agora, quando dúvidas surgiam em minha mente. Servi-me de uma xícara de chá e sentei-me à mesa da cozinha, refletindo sobre os acontecimentos da noite. Meus pensamentos giravam em torno do homem que ajudara Anne. Quem é ele? Por que Anne não esperou pelo caminhão de reboque como eu aconselhei? Uma sensação desagradável brotou nas profundezas da minha consciência, mas tentei suprimi-la.
Talvez ela estivesse apenas com medo de ficar sozinha na estrada. Eu me convenci. Quando Anne desceu para a sala, seu cabelo ainda estava úmido e ela usava seu roupão de noite favorito. Seu sorriso estava caloroso como sempre, mas vi cansaço em seus olhos. Como foi seu dia? Ela perguntou, me abraçando. Como sempre, respondi, retribuindo o abraço. Eu estava mais preocupado com você. Diga-me, o que aconteceu? Anne sentou-se à minha frente e sua história foi breve. Ela descreveu como o carro quebrou repentinamente e como um estranho ofereceu ajuda. Ela mencionou que pagou a ele, mas omitiu o que ele pediu em troca. Sua voz estava calma, mas senti que havia lacunas em sua história. E você não sabe quem ele era? Eu perguntei, tentando esconder minha curiosidade. Não, Anne respondeu com um sorriso evasivo. Apenas um bom samaritano, provavelmente. Eu queria acreditar nela, por outro lado. Nada de ruim aconteceu. Fiquei um pouco chateado por outra pessoa ter ajudado minha amada esposa em vez de mim. Decidi não pressioná-la e não fazer mais perguntas sobre aquela noite. Em vez disso, apenas conversamos sobre coisas do dia a dia até que o cansaço nos fez levantar e ir para a cama. Mas antes de dormir, decidimos ceder à paixão que estava tão escassa ultimamente. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. Meu sono foi agitado e saudei o amanhecer deitado na beira da cama que compartilhamos. Anne ainda estava dormindo ao meu lado, de forma pacífica e silenciosa. Eu a abracei e beijei-a na bochecha. Saindo da cama, tentei não acordar Anne e fui até a cozinha preparar o café da manhã. Os pensamentos sobre o incidente do dia anterior ainda me preocupavam e hoje planejei verificar o carro, mas antes disso. Preciso de uma distração, disse a mim mesmo enquanto quebrava os ovos na frigideira. Quando Anne se juntou a mim na cozinha, seu rosto estava iluminado pelo sol da manhã. Ela sorriu para mim e, por um momento, esqueci todas as minhas dúvidas. Tomamos café da manhã juntos, discutindo planos para o dia. Anne teve o dia de folga. Ela trabalhava em um banco, então achei que seria uma ótima oportunidade convidá-la para jantar em um restaurante. Que tal sairmos para jantar hoje à noite? Perguntei, mas Anne respondeu rapidamente. Desculpe, não posso. Combinei de me encontrar com Frances e fazer compras com ela. Aceitei isso com compreensão, mas ainda fiquei desapontado porque Anne não quis passar a noite comigo e preferiu se encontrar com um amigo. Frances era sua colega de trabalho. Eles se davam muito bem e Frances veio à nossa casa várias vezes. Anne saiu de casa por volta das 5 da tarde, e eu fiquei em casa e fui até a garagem verificar o que havia acontecido com o carro ontem. Acontece que nada sério estava errado. O tubo que leva ao tanque de gasolina se soltou e por isso o carro não pegava. Um homem apertou ontem e o carro deu partida. Acabei de apertar tudo e estava tudo pronto. Passei cerca de 4 horas na garagem, consertando o carro e simplesmente desmontando componentes. Esse processo me acalmou, esperando por Anne. De repente, eu a vi dirigir até minha casa com meu carro, estacioná-lo perto da garagem e correr rapidamente para dentro sem me dizer nada. Isso me intrigou e voltei para dentro, encontrando o banheiro ocupado. Cerca de 20 minutos se passaram e Anne saiu enrolada em uma toalha. Anne, comecei quando ela se aproximou de mim. Está tudo bem? Por que você fugiu tão de repente? Ela parou por um momento e depois olhou para mim confusa. Está tudo bem, ela respondeu. Eu realmente precisava do banheiro e me senti sujo, então fui um pouco abrupto. Marcos, há algo errado? Não, não, respondi apressadamente, percebendo que minhas dúvidas poderiam machucá-la. Só estou preocupado com você. A propósito, como foi sua noite com seu amigo? Foi ótimo, ela respondeu. Sentamo-nos para jantar e tudo parecia estar bem, mas eu não conseguia afastar a sensação de que havia uma parede invisível entre nós e que de alguma forma tínhamos nos separado. A propósito, verifiquei o carro. Foi um problema menor, então você pode levá-lo para o trabalho amanhã e tudo ficará bem, eu disse. Ah, isso é ótimo, ela respondeu. O cara claramente teve coragem de cobrar $100 por um minuto de trabalho, observei. Quantos $100?
Perguntou Ana. E depois de alguns segundos, ela respondeu. $100. Sim, bem, eu não entendo essas coisas, então ele se aproveitou da minha situação. Nós dois rimos e fomos para a cama. Eu queria um pouco de intimidade, mas Anne disse que tinha que acordar cedo para trabalhar amanhã, então fomos dormir. Nos dias seguintes, estive em um estado de luta interna. Por um lado, eu não queria ceder à paranoia e suspeitar de Anne sem motivos sólidos. Por outro lado, não conseguia afastar a sensação de que ela estava escondendo algo de mim. Anne pareceu se distanciar de mim. Ela começou a voltar do trabalho mais tarde e passou mais tempo no telefone, como se eu não fosse mais do seu interesse. Coincidiram os dias em que Anne e eu tivemos um dia de folga novamente, e sugeri ir ao restaurante novamente, dizendo que minha ideia ainda estava ativa, mas Anne ignorou, dizendo que iria novamente com seu amigo Francis. Fiquei chateado, mas não disse nada a Anne. Eu silenciosamente me arrumei e saí de casa, mas parecia que Anne não se importava para onde eu estava indo. Eu não sabia para onde precisava ir, então decidi ir ao banco para depositar algum dinheiro. Entrei no banco e vi um rosto familiar. Foi Francisco. Oh, Mark, é tão bom ver você, ela exclamou com um sorriso. Olá, Francisco. Sim, só passei por aqui por um momento para cuidar de alguns negócios, respondi, tentando parecer casual. Anne costuma avisar quando você vem para deixar tudo muito mais rápido, sabe? Ela continuou. Sim, mas desta vez resolvi aparecer espontaneamente, estava por perto. A propósito, ela mencionou que vocês recentemente foram fazer compras juntos. Como foi? Perguntei, tentando parecer o mais inocente possível. O rosto de Frances mudou, ela parecia um pouco envergonhada com a minha pergunta. Oh, bem, ela começou a hesitar visivelmente. Honestamente, não fazemos compras juntos há muito tempo. Quase não vi Anne fora do trabalho nas últimas semanas, ela está sempre ocupada. Na semana passada sugere que tomássemos um café, mas ela recusou. Suas palavras foram um banho frio. Então Anne mentiu para mim sobre eles irem às compras juntos, passou pela minha mente. Meu coração disparou e senti a ansiedade crescendo em meu peito. Entendo, obrigado, Francisco. Sim, Anne tem estado realmente ocupada ultimamente, eu disse, tentando não revelar minha agitação. Despedimo-nos e saí do banco ainda mais perdido do que antes. Perguntas giravam em minha mente, criando cada vez mais dúvidas sobre Anne e nosso relacionamento. No caminho para casa, tentei organizar meus pensamentos. Uma coisa estava clara, eu precisava conversar com Anne, mas como abordar esse assunto? Como perguntar a ela sobre algo que poderia facilmente destruir a confiança entre nós? Voltei para casa com o coração pesado. O encontro com Francisco e as suas palavras giraram na minha cabeça, suscitando uma tempestade de dúvidas e suspeitas. Anne mentiu para mim sobre o encontro com Francis. Mas por quê? O que mais ela está escondendo de mim? Esses pensamentos não me deram paz. Anne estava em casa e, quando entrei, ela me cumprimentou com um sorriso. Mas desta vez senti que havia algo mais por trás do sorriso dela. O jantar foi tenso, embora parecesse que Anne não percebeu. Decidi não tocar no assunto imediatamente. Eu precisava de tempo para pensar sobre as coisas e decidir a melhor forma de proceder. Naquela noite fui para a cama determinado a agir. Eu tinha que encontrar provas de que ela estava mentindo ou, pelo contrário, confirmar sua inocência. A ideia de verificar seus pertences pessoais lhe veio à mente. Eu sabia que era uma invasão de privacidade, mas parecia que não tinha outra escolha. Certificando-me de que Anne estava dormindo, comecei com a bolsa dela, que ela geralmente deixava no corredor. Dentro encontrei apenas os itens habituais, uma carteira, cosméticos, um caderno para trabalho. Depois fui para a mesa de trabalho dela na sala de estar. Suas gavetas continham documentos, notas de trabalho, mas nada que pudesse indicar qualquer irregularidade. Finalmente, decidi verificar o celular dela. Eu conhecia bem a senha dela, a data do nosso casamento. Minhas mãos tremiam quando digitei os números, o telefone foi desbloqueado e comecei a navegar pelas mensagens e ligações dela.
Foram muitas mensagens de colegas, amigos, familiares. Nada que pudesse levantar suspeitas. Isso me aliviou e me perturbou ao mesmo tempo. Decidi ainda discutir a situação com Anne, porque ela mentiu para mim sobre ir às compras com a amiga. Passei o dia seguinte em um estado de ansiedade ansiosa. O trabalho não correu bem, meus pensamentos estavam focados apenas na próxima conversa com Anne. Quando a noite chegou e a ouvi entrar em casa, meu coração bateu ainda mais rápido. Eu sabia que uma das conversas mais difíceis da minha vida estava prestes a começar. Anne entrou na sala com um sorriso, mas ao perceber minha expressão facial séria, ela parou. Marcos, o que aconteceu? Você parece tão preocupado, ela perguntou se aproximando de mim. Suspirei tentando reunir toda a minha força de vontade. Ana, precisamos conversar. Há coisas que não consigo mais guardar para mim, comecei, esforçando-me para manter a calma. Ela sentou-se à minha frente, seu olhar tornou-se cauteloso, mas ainda transmitia amor e carinho. Estive ontem no banco e me encontrei com seu amigo, que me contou que vocês dois não namoram há muito tempo. Consegui dizer, observando a reação dela, seu rosto mudou instantaneamente. O olhar de Anne ficou com medo e ela empalideceu. Mark, eu posso explicar tudo, ela começou, mas eu levantei a mão, impedindo-a. Anne, só preciso da verdade. Todo esse tempo você esteve mentindo para mim? Sobre o encontro com Francisco? Sobre onde você tem ido? As perguntas surgiram uma após a outra, cada uma fazendo a dor no meu peito ficar mais forte. Lágrimas apareceram nos olhos de Anne. Ela pegou minhas mãos e começou a falar, com a voz trêmula. Mark, estou tendo alguns problemas agora, dos quais com certeza vou te contar, mas preciso de tempo, então você não acha que estou te traindo porque parece que você está insinuando isso. Suas palavras me impressionaram. Senti uma mistura de alívio, mas algo ainda me perturbava. Anne, por que você não me contou? Por que você não disse que tinha um problema? Somos uma família e devemos resolver problemas juntos, certo? Eu perguntei, sentindo um nó se formando na minha garganta. Eu tentei, Mark, mas sempre que você chegava em casa você estava muito cansado. Eu não queria sobrecarregar você com meus problemas, ela respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. Conversamos até tarde da noite. Tentei descobrir quais problemas Anne estava enfrentando, mas ela disse que precisava de tempo e depois me contaria tudo. Ela tentou me garantir que era pessoal e que não arruinaria nosso casamento. Essa conversa foi um momento de verdade para nós dois. Percebemos que nosso casamento estava passando por uma crise e se quiséssemos salvá-lo, ambos precisávamos trabalhar nisso. Prometi a Anne que passaria mais tempo em casa e estaria mais atenta aos seus sentimentos e necessidades. Ela, por sua vez, prometeu não esconder mais de mim suas preocupações e compartilhar tudo comigo quando chegar a hora. Quando fomos dormir, ainda havia muitas questões não resolvidas entre nós, mas o primeiro passo para reconstruir a confiança havia sido dado. Adormeci com a sensação de que, apesar de tudo, poderíamos superar isso juntos. Nos dias que se seguiram à nossa conversa, senti um certo equilíbrio começando a se formar em nosso relacionamento. Nós dois nos esforçamos para nos comunicar mais, passar mais tempo juntos e parecia que aquela faísca que faltava ultimamente reapareceu entre nós. No entanto, no fundo, eu ainda não conseguia me livrar da sensação de ansiedade. Anne ainda podia ficar até tarde no trabalho ou sair por algumas horas no dia de folga, mas eu confiei nela e esperei que ela compartilhasse tudo comigo. Meu trabalho exigia minha atenção constante e tentei me concentrar nele para evitar que minhas dúvidas tomassem conta. Um dia, fui designado para vigiar um evento importante na cidade. Esperava-se que atraísse muitas personalidades famosas, principalmente empresários. Eu me preparei para este evento como de costume, enquanto Anne deveria ficar em casa. Passei a noite do evento monitorando atentamente a ordem quando de repente meus olhos caíram sobre um casal entrando no salão. Meu coração pulou uma batida. Caminhando ao lado de Stephen Mason, o organizador da noite, estava Anne. Ela estava deslumbrante em seu vestido de noite, mas esse fato só intensificou a dor no meu peito. Todas as minhas suspeitas e medos de repente tomaram forma, tornando-se uma dolorosa realidade.
Fiquei como se estivesse acorrentado ao local, observando-os rir e conversar com outros convidados. Meu mundo estava desmoronando pedaço por pedaço com cada sorriso que Anne dava para Stephen. Como ela poderia? Por quê? Perguntas giravam em minha cabeça, mas não consegui encontrar nenhuma resposta. Não sei quanto tempo passei observando-os. A parte mais dolorosa foi que eu não pude fazer nada. Eu não pude intervir. Eu estava de plantão e tinha que manter a ordem. Tentei me esconder para que Anne não me notasse e minhas observações foram bem-sucedidas. Eu vi Anne e Stephen se beijando e isso atingiu meu coração. Consegui tirar algumas fotos no meu celular, sem que ninguém visse. Depois daquela noite, me senti completamente arrasado. Ver Anne na companhia de Stephen tão feliz e relaxada foi um golpe para mim. Agora enfrentei um dilema. Como proceder? Passei várias noites sem dormir pensando sobre isso até que finalmente tomei uma decisão. Se Anne tivesse decidido jogar de acordo com suas próprias regras, era hora de eu mudar de tática. Comecei com um plano. Eu precisava agir com cautela para evitar infringir a lei, mas, ao mesmo tempo, minhas ações tinham que ser convincentes o suficiente para que Stephen entendesse. Interferir na família de outra pessoa era uma má ideia. Eu não queria causar danos físicos. Meu objetivo era fazê-lo sentir a mesma dor e humilhação que eu havia experimentado. Ao mesmo tempo, não queria que Anne descobrisse que eu sabia de alguma coisa. O primeiro passo foi reunir informações, então contratei um detetive particular. Comecei a monitorar Stephen, aprendendo sua rotina diária, interesses, hábitos. Descobri que ele visita regularmente o mesmo restaurante às sextas-feiras, joga golfe aos domingos e participa frequentemente de vários eventos públicos. Além disso, ele visita frequentemente o mesmo hotel 2 a 3 vezes por dia. Adivinha com quem? Com Anna. Planejei usar essa informação para organizar uma série de infortúnios acidentais que tornariam a vida dele menos confortável e a de Anne também. Comecei com pequenos aborrecimentos. Assinei seu número de telefone para várias correspondências publicitárias e de spam, deixei comentários negativos anônimos sobre seu trabalho online, mas isso me pareceu muito pouco. Eu queria que ele realmente sentisse a pressão. O próximo passo foi mais ousado. Usando minhas habilidades e conexões, organizei um pequeno incidente em um dos eventos organizados por Stephen, onde a energia do prédio foi completamente cortada e, após cerca de 20 minutos, todos os convidados se dispersaram, inclusive Stephen. Ele foi até o estacionamento e antes que pudesse entrar em seu novo Mercedes-Benz, foi agarrado por dois bandidos chamados Pace e Sever, que rapidamente subjugaram Stephen e o jogaram no porta-malas de seu próprio carro. Stephen gritava e ameaçava durante todo o caminho, alegando que tinha ligações sérias, mas não adiantou nada, pois ele já havia sido levado para uma floresta a 320 quilômetros de distância da cidade. Suas ameaças foram inúteis. Ninguém tocou nele ou bateu nele, ele já estava impotente. Seu carro foi deixado na estrada e o próprio Steve foi deixado no meio da floresta, tarde da noite, sozinho, sem qualquer meio de comunicação. Achei que serviria como uma excelente lição para ele, se tivesse sorte, estaria na prisão e não na floresta fria porque seu carro, deixado na beira da estrada, continha mais de 5 quilos de substâncias ilegais. Tive que pagar uma quantia significativa, mas valeu a pena. No entanto, eu não sabia o que fazer com Anne. Durante meu trabalho com o detetive, recebi inúmeras fotos de Anne passando um tempo com Stephen, mas também não queria levantar suspeitas porque o carro de Stephen, assim como ele próprio, foram encontrados no dia seguinte. O cara finalmente conseguiu sair da floresta, entrou no carro e partiu em direção desconhecida, apenas para ser parado pela polícia mais tarde. A notícia revelou que um proeminente empresário estava envolvido na distribuição de substâncias ilegais em grande escala, intoxicado com mais de 5 substâncias detectadas no seu sistema, o que levou Stephen a ser detido enquanto se aguarda a investigação. Ele tinha bons advogados que alegavam que tudo era uma armação e que ele havia sido incriminado, mas até o momento não havia fatos ou evidências conhecidas. Durante esse tempo, Anne mudou significativamente. Ela parou de desaparecer do trabalho e até concordou em ir comigo a um restaurante, onde nos divertimos muito. Percebi que Anne estava me traindo e mentindo há muito tempo,
mas desde que Steve foi detido por tempo indeterminado, tudo entre nós melhorou. Eu não queria pedir o divórcio porque amava Anne, mas também queria saber a verdade. Você parece muito melhor do que há algumas semanas, comecei. Sim. Marca. Tenho algo que preciso confessar para você, disse ela, respirou fundo e continuou. Lembra da notícia sobre a prisão de Stephen Mason? Aquele garoto rico? Sim. E ele? Ele machucou você? Perguntei. Você poderia dizer isso. Lembra como meu carro quebrou? Ela conseguiu dizer, visivelmente lutando para falar sobre isso. Naquele dia, Steve passou por aqui e me ajudou, mas em troca me pediu para fazer isso, ali mesmo no banco do carro dele. Fiz uma breve pausa, dando-lhe tempo para encontrar as palavras. Recusei, mas ele começou a me ameaçar, dizendo que se eu não fizesse isso, ele arruinaria minha vida, e então tive que fazer isso, continuou ela, enquanto eu ouvia com grande interesse. Depois disso, ele guardou meu número de telefone e naquela mesma noite me enviou um endereço para onde eu deveria ir no dia seguinte. Eu disse que ia com um amigo, mas fui com ele para um hotel. Isso durou várias semanas. Steve continuou me dizendo que me deixaria em paz, e eu esperava que esse momento tivesse chegado, mas ele sempre o interrompeu com uma ligação ou uma mensagem de texto. Ele me convidou para seus eventos, como se eu fosse sua namorada. Ele repetidamente levantou a mão para mim. Tive que agir com dignidade e fingir que estava tudo bem entre nós. Eu me senti escravizado e não sabia o que fazer. Tive medo de contar a você sobre isso porque pensei que você me deixaria. Eu estava muito assustado. Disse tudo isso e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu a abracei e a beijei. Está tudo bem agora, querido, eu disse. Poucos dias depois, surgiram notícias e Steve foi acusado de tráfico de substâncias ilegais. Reza a história que, na noite em que o evento foi cancelado, ele dirigia alcoolizado. Ele enfrentou uma longa sentença de prisão. Se a princípio pensei que minhas ações eram muito duras, agora penso nelas sem um pingo de arrependimento. E ainda não sabe que estou ciente de tudo. Não me divorciei dela, sentindo que ela me ama como eu a amo. O culpado foi punido. Só estou com medo de como pude ter perdido tudo e por que nunca compartilhou isso comigo quando estava acontecendo. Quem, se não eu, poderia tê-la ajudado? Continuamos a viver. Em e eu começamos a consultar um psicólogo e a frequentar sessões juntas, afinal o incidente deixou uma marca nela, mas acredito que vamos superar isso e ela não se sentirá culpada pelo que fez. Entendo por que não quis me contar nada e não a culpo. Fiquei furioso porque minha esposa foi usada e chantageada enquanto eu estava alheio a tudo isso.